E aí, jovens da internet, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma aulinha aí de geografia para o segundo ano do Colégio Nazira Salomão. E aí, gente, tá tudo certinho? Estão todos cuidando? Você que está vendo o vídeo aí posteriormente, né? Vamos dar continuidade hoje aí ao nosso assunto que nós já estávamos aí discutindo há 2 aulas atrás, né? Que no caso aí seria a urbanização. Então, nós estamos aí entrando aí na terceira parte da urbanização. Então, é um conteúdo um pouco extenso, é necessário fazer essa divisão aí do conteúdo para não ficar cansativo, ok? Bom, desde já, para adiantar um pouquinho aí, já estarei partilhando aqui uma tela com vocês, com certeza. Bom, meus queridos, aqui é o seguinte. Vimos aí na primeira aula, na parte 1 da urbanização, a questão aí dos conceitos básicos sobre urbanização, a hierarquia urbana, tudo aquilo. Na aula passada, nós vimos a questão aí da evolução da urbanização com foco na Europa, né? Para vocês terem aí uma base de comparação. E agora vamos entrar na urbanização brasileira, né? Então, vocês estão percebendo que a gente está indo aí do global para o local, tá bom? Então, gente, aqui é o seguinte, a urbanização brasileira, tá bom? Primeiramente, o conceito de urbanização nós já sabemos, tá? O desenvolvimento aí das cidades. Uma área urbana é aquela que tem, considerada, né, quando ela tem mais habitantes do que a área rural, como a gente viu ali também. E no Brasil, nós vamos entender que o crescimento urbano no Brasil, ele se deu aí através de alguns ciclos, né, de algumas épocas muito importantes, tá? Então, aqui vai ser o seguinte, gente. Um dos primeiros ciclos aí que auxiliaram no crescimento inicial urbano no Brasil, nesse caso aí foi lá pelo século XVI, né? Tivemos ali o início do ciclo da cana. Lembrando, gente, que aqui ainda tinha aí aquelas capitanias hereditárias, né? Então, eram aqueles grandes pedaços de terras ali, onde o rei Dom João, ele cedeu ali, né, entregou a algumas pessoas de sua confiança para estar administrando, tá? Ali era como se fosse os estados primitivos do Brasil, né? Bom, primeiro ciclo aí, né, seria o ciclo da cana. Primeiramente, pequenos núcleos urbanos no litoral, principalmente ali na região nordeste, né? Então, todo mundo sabe aí que oficialmente é registrado na história que o Brasil ele começou a ser colonizado lá na região nordeste, mais especificamente na Bahia, tá? E posteriormente ele foi subindo e conforme foi passando os anos também, acabou ali descendo ali para o que seria futuramente o sudeste, o sul do Brasil. Tá? Então nós temos a ocupação brasileira mais ali ao nordeste, em primeiro plano, segundo plano aí foi descendo para o sudeste, depois região sul, né? Lembrando que, concomitante, a região norte também estava querendo ali se desenvolver, tá? Juntamente ali com o nordeste, porém foi um fenômeno um pouco tardio, tanto que até os dias de hoje, a região norte do Brasil, ela não é tão urbanizada assim, né? Mesmo por causa em razão da área florestal. Mas aqui, a grande característica desse primeiro ciclo do Brasil seria o quê? Seria o ciclo da cana, né? Onde pequenos núcleos urbanos
eram construídos ali no litoral. Então, o que acontecia? Você tinha ali o início, as grandes fazendas, e você tinha que ter algumas áreas, né, pequenas áreas, como vilas, por exemplo, né, que seriam os pequenos núcleos urbanos, aonde auxiliavam, ali nesse caso, na administração daquelas fazendas, daqueles produtos, né, no escoamento, como se fosse a logística naquela época. Tá? Bom, a segunda parte, conforme o Brasil, né, ele foi se ocupando mais ali, no seu aspecto de colonização, ele foi também adentrando ao interior, né? Então, nesse caso, já estamos aí nesse segundo ciclo, que seria o ciclo, no caso aí da mineração, respectivamente ali no século 17 e 18, né? Aonde, por exemplo, já tínhamos aqui o desenvolvimento dessas vilas, né, dessas primeiras vilas aqui no que seria a região sudeste, né, e mais adentrando ali para Minas Gerais, por exemplo, né? Então, começou aí o ciclo que foi chamado de ciclo da mineração, tá? Onde várias vilas no interior do país começaram a ser criadas, né? Ou seja, essas regiões administrativas, digamos assim, né? Porque não tinha como simplesmente você ter um lugar principal e um lugar longe, bem longe, para ter ali a produção. Não, tinha que ter essa administração próxima à produção, para ter uma melhor organização também. Tá? Bom, visto isso, no século XIX, nós tivemos aí o terceiro ciclo, né, a terceira evolução urbana do Brasil, que no caso foi o ciclo do café, né, aonde as vilas elas começaram a ter a aparência e o tamanho de cidades, tá? Principalmente na região sudeste. Então, aqui nós já tínhamos ali a região que ele chamava de Anchieta, né? Que no caso virou São Paulo. Tá? Então, o que aconteceu ali? Ali começou a ter diversas plantações ali de café, né? E aconteceu que aquilo ali tomou uma forma, né? Tomou ali meio redundante que eu vou falar aqui, mas meio um tamanho tão grande, nesse caso, que eles tiveram que fundar ali uma cidade. Lembrando que já existia ali, obviamente, Salvador como capital, né? Que antigamente era chamada de Vila do Pereira. Gente, depois eu vou ver se eu crio um videozinho explicando esse crescimento cômico do Brasil, né? Por que a gente está nessa bagunça até hoje, tá? Então, eu vou mostrar para vocês essa parte mais cômica do processo de colonização do Brasil. Eu creio que vai ser na próxima aula, tá? Mas vai ser bem interessante. Aí, nesse período aí já tínhamos o São Sebastião do Rio de Janeiro também, né? A criação ali também de São Paulo, dentre outras cidades ali consideradas como grandes, né? Inclusive São Sebastião, né? São Paulo, a cidade onde seria Santos também, tem algumas peculiaridades ali referente a essa região, tá? Angra dos Reis já existia, já nessa época do século XIX, ela estava praticamente ali conseguindo deixar de ser uma vila para ser ali considerado como uma cidade, mesmo porque Angra dos Reis e Paraty tiveram uma importância muito grande, principalmente ali na escoação de ouro, tá bom? Nessa logística do ouro aí, e anteriormente a questão da logística aí do tráfico de escravos, né? Então, Angra e Paraty tiveram aí uma grande influência acerca desses mercados, né? Porque o tráfico de escravos era um mercado na época, depois é que foi considerado como crime, ok? Bom, e recentemente, no século XX, nós temos o ciclo da industrialização, aonde vemos aí
o êxodo rural e, consequentemente, o crescimento das cidades. Bom, a maioria da população brasileira é urbana. De cada 10 brasileiros, 8 moram na cidade. Porém, nem sempre foi assim. Na década de 40, a população rural superava a população urbana. Isso significava que o Brasil se urbanizou muito rapidamente, principalmente a partir da década de 60. A urbanização acelerada da população brasileira ocorreu junto com a industrialização do país, né? Ocorreu mesmo em países ricos e em países pobres que receberam muitas indústrias. Então, temos aí como característica principal do crescimento urbano a industrialização, como a gente viu na aula passada acerca das revoluções industriais. Bom, o crescimento das cidades e a urbanização favoreceram a expansão, ali no caso do terceiro setor da economia, comércio e serviços, e surgiram aí a evolução das cidades, que no caso foram as metrópoles. Lembra daquela aulinha de hierarquia urbana, né? Então, de rede hierárquica. Então, bom, cidades muito populosas que concentram principais indústrias, comércio, prestação de serviços, a população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que outras, produzindo assim a hierarquia urbana. Então, recapitulando nessa questão aí da hierarquia, nós temos aí do maior para o menor, tá? As metrópoles mundiais, nacionais, que é a influência dos estados, as metrópoles regionais, né? Cidades com mais de 1 milhão de habitantes, capitais regionais também, centros regionais, tá? Que não são as capitais estaduais, mas são cidades de influência. E os centros locais, né? É apenas a área do seu município. Abaixo disso, gente, nós teríamos aí as vilas, né? Bairros e por aí vai. Com a concentração de empregos, bens, serviços e infraestrutura nas cidades, o ambiente urbano se tornou cada vez mais atraente. Assim, as populações rurais migram para a cidade em busca de emprego de qualidade de vida. O uso de máquinas nas práticas agrícolas dispensou parte dos trabalhadores ocupados na agricultura e gerou maior produção. Esse processo é chamado de modernização do campo. Então, mais um fator aí que influenciou muito na evolução urbana do Brasil. Tá? Então, aqui vocês já estão vendo a questão dos fatores do êxodo rural, que é a saída do povo do campo para as cidades. Tá? Aqui também temos a questão aí do crescimento urbano, né? A comparação aí da evolução rural-urbana. Tá? Tá um pouquinho defasado, que é 2006, mas para entendimento tá bom. Vemos também aqui o grande crescimento, grandíssimo crescimento urbano em relação ao rural, da década de 50 aos anos 2000. Tá? Lembrando também que quando nós chegarmos nas teorias demográficas, demografia, né, a questão de populacional, aí vocês vão entender um pouco aí por que teve esse avanço tão forte, né? E que cuidados foram tomados aí para com que pessoas simplesmente não tivessem mais pessoas do que comida. Tá? Então, houveram aí algumas dinâmicas, aí, né, alguns eventos mundiais, tá? Até chamados, em alguns casos, de revoluções, para estar tendo esse trabalho, né, essa logística aí em relação à população. Aqui nós estamos vendo o crescimento populacional nas regiões. Vemos aí que a Sudeste ela teve aí uma alavancagem muito forte, apesar que ela já estava em alta lá na década de 50. Tá? Então, ela só se manteve aí no top first, né, das regiões aí do Brasil. Bom, aqui a questão
relação populacional, né, rural e urbana nas regiões, de acordo ali com o ano 2000, na fonte do IBGE, como vocês podem ver. Vocês podem perceber ali que, nesse caso, a região Nordeste ainda é considerada como uma região extremamente urbana, como vocês estão vendo ali. A Sudeste, ela ganha, tá? Mas a Nordeste ali, como está vendo a porcentagem, né? Ela ainda está lá na lanterninha, né? Ela está crescendo bem devagarinho, né? Tanto que ela já está aí, no caso, em último lugar. Mas isso é uma questão de tempo, tá? Porque o êxodo rural também ele pode se inverter depois de um tempo. Isso a gente vai ver mais para frente. Consequências da urbanização. A urbanização, na segunda metade do século XX, foi comum em países pobres, como ocorreu em função de um acelerado procedimento de industrialização. A falta de planejamento foi marcante. A consequência disso foi o crescimento desordenado nas cidades. O êxodo rural gerou um excedente populacional e a falta de investimento no afastamento do Estado. Dentre algumas consequências, nós até chegamos a ver isso lá na primeira aula, né, como conceito básico. Vemos aí que na maioria das cidades há favelas, cortiços e moradores sem teto que habitam terrenos públicos ou moram embaixo das pontes. Gente, vocês sabem a origem da palavra favela? Não sabe? Então, na próxima aula eu vou contar para vocês. Tem um videozinho muito interessante falando sobre a história da favela, né? Hoje em dia é até um erro nós falamos essa palavra. Hoje em dia nós temos que falar a palavra comunidade. Tá? A favela não está muito correto, não. Mas na aula que vem eu vou estar fazendo um videozinho. Eu vou explicar isso aí para vocês, vocês vão achar bem interessante. O preço da terra urbana é muito alto para grande parte da população, que não tem dinheiro sequer para pagar um aluguel e acaba morando em condições extremamente precárias. Além de contar com pouco verde, as cidades brasileiras, principalmente as grandes e as metrópoles, apresentam graves problemas de poluição do ar, poços d'água. Esgoto doméstico industriais são muitas vezes lançados diretamente nos rios urbanos. Há também aí a falta de oferta de transporte, tá? Como vocês podem ver. Há também a questão da destinação do lixo, tá? Há também a questão aí do desemprego, consequentemente acaba acarretando aí a violência também, né? E antes de chegar aqui no final, faltou aqui só um detalhezinho que é sobre o saneamento básico, né? O saneamento básico, por incrível que pareça, ele não tem muito tempo na história do Brasil, tá? Ali no século XIX, o século XX mesmo, você ainda tinha grande parte do país, uma grande porcentagem do país, com saneamento zerado, ou seja, não havia nenhuma forma de saneamento, tá? Como se fosse lá na Idade Média. E até os dias de hoje, vemos também que há lugares que também, se ele não tem, ele tem uma estrutura muito precária de saneamento, como esgoto a céu aberto, por exemplo. Tá? Há projetos da Câmara de Deputados acerca do marco do saneamento, tá? Onde obriga todos os municípios aí a estarem colocando, estruturando o saneamento, né, nos municípios. Né? Claro que, como é a política, né, a política muitas das vezes ela acaba travando algumas coisas em nome de interesses próprios, infelizmente. Então, esse projeto ele não passou até então. É o famoso engavetado, né? Então, torcemos aí para que seja aprovado, para que os pobres do país aí, pelo menos, tenham, né, uma condição mais digna de vida. Né? Pelo menos tendo aí um bom saneamento, consequentemente, ele vai ter também, né, uma boa saúde, uma boa proteção ali para esse tipo de doenças. Ok, gente? Então, olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Tem um documentário. Esse documentário aqui,
que eu coloquei lá no slide, tá? Lá no post da aula. Vocês vão abri-lo, vão dar uma assistida nele, tá? Pode dar uma aceleradinha no áudio, não tem problema não. E vocês vão fazer a atividade baseada em quê? Esse documentário, ele é dividido em 3 partes, tá? Você vai pegar, de acordo com o teu entendimento, 5 características de cada parte desse documentário. Período colonial, né? Aí o período Passos e depois o período atual. Tá? Então você vai dar uma olhadinha ali, vai pegar 5 tópicos, cria do teu entendimento, 5 tópicos ali que você acha interessante e coloca na atividade. Tá bom? Professor, como é que eu faço isso? Assim, ó. Vou fazer a abertura aqui para vocês. Você vai fazer isso aqui. Bota o teu nomezinho. Ó, contexto histórico no período colonial. Aí você vai digitar 1 e vai digitar uma característica. 2, vai digitar outra característica. 3, e vai digitar uma outra característica. É tópico, gente, não é fazer texto, não. Tópico. Resumo pequenininho, tá bom? Referente aí ao período colonial, período Passos e atualmente. Simples, está bem tranquilo, o vídeo está bem fácil, é um vídeo de faculdade, mas é meio amadorzinho, mas está bacana. Ok, gente? Então, ficamos assim. Deixa eu parar a partilha aqui, tá? Eu vou parar a gravação, já vou estar disponibilizando a plataforma e um forte abraço a todos. Ok? Então, gente, tentem fazer e quiser tirar alguma dúvida pelo comentário do post, fiquem à vontade. Ok? Então, forte abraço a todos e tchau, tchau. Toca aqui, toca aqui.